Bom dia, hoje é 22 de abril, né, de 2020. A gente espera que estejam todos em boa saúde. Aqui eu sou o Luiz Pedrosa, temos conosco também o Carlos Haddad. E essa live é dentro do curso de Administração Judicial Aplicada no TJ do Piauí, onde nós temos 11 unidades em implantação prática e 20 unidades em implantação à distância, no interior do Piauí. A gente está fazendo essas lives semanalmente como o objetivo de sincronizar a turma e passando pouco a pouco alguns comentários, fazendo um feedback aí do que está acontecendo no curso, né? Essa live, especificamente, nós vamos falar sobre serviços, né? A prestação de serviços no judiciário brasileiro. Isso, Luiz. Vai lá. Não, eu queria dizer que na última live, né, nós falamos sobre o ritual de gestão. No nosso EAD já está lá disponível um videozinho sobre o ritual de gestão para reforçar o aprendizado, slides que são padrões, né, templates, modelos para as pessoas utilizarem para poder fazer o ritual de gestão. E a partir dessa semana nós já vamos começar os rituais de gestão com as varas da implantação prática. A gente recomenda que o pessoal que está no EAD à distância, sobretudo as varas do interior, que tentem também fazer esse ritual de gestão, utilizando aquele formulário do futuro desejado, que também está disponível na plataforma, para que isso seja feito. E nós vamos tentar agora disponibilizar salas virtuais pelo BlueJeans, né, a nossa ferramenta de videoconferência, para cada uma dessas unidades judiciárias, e aí elas vão poder interagir, tal, mesmo sem nossa presença, vão poder trocar informações de uma maneira mais prática. É isso aí. Bom, nesse ciclo agora, pessoal, a entrega estrela são os slides do primeiro ritual de gestão e a agenda, né, a ata da reunião. A ata é super importante, como a gente falou, porque é um checklist das coisas que foram comentadas, né? Fora dos slides, né, aquilo que não está nos slides, aquilo que é comentado, que o pessoal fica de fazer. Então, o checklist, a ata, registra esses tópicos aí para a gente registrar e acompanhar na próxima reunião de gestão, né? Vai lá, Carlos. Isso. E sempre lembrando, né, essa live vai ser sempre alimentada pelos fóruns que nós temos no curso online, as dúvidas que são apresentadas e também o compartilhamento de boas práticas. Então é muito importante que vocês, né, tenham uma participação ativa no curso, sempre colocando lá questões que deixaram um pouco sem solução pelas videoaulas, que nós vamos trazer para cá e discutir isso, fazer comentários e tentar esclarecer alguns pontos. É importante mencionar... Pois não, vai lá. Uma coisa importante, Carlos, é falar que nós temos alguns alunos, uma turma que acabou de chegar, que estava meio sem saber que o curso tinha começado e tudo mais. Então, para esse pessoal que acabou de chegar, não deixe de observar que nós já estamos com os 2 ciclos publicados lá na plataforma EAD. E se tiver algum problema de acesso, entre em contato, por favor. Vai lá, Carlos. Isso, já passou um tempinho, mas ainda há muito tempo para correr atrás, né? O primeiro ciclo tem um aspecto, assim, ele é muito tranquilo de ser realizado, é meio que uma introdução sobre a administração judicial. Então, para quem está chegando essa semana, nós ainda temos aí mais 6 meses de cursos e é possível, então, correr atrás disso. Muito bem. Falando em postar, né, postar dúvida, postar boa prática, postar esses compartilhamentos, né? Nesse final de semana, ontem, no feriado, a Caroline, lá de Parnaíba, postou que estava estudando. Parabéns, Caroline, é isso mesmo. Bora estudar. A gente gostou de ver a sua stories lá no Instagram. Isso, exatamente. Bom, uma dúvida importante que o Norberto colocou para mim, que ele terminou o primeiro ciclo e apareceu lá, você concluiu 42% do curso, né? Ele perguntou assim, como assim? Na realidade é que nós só temos 2 ciclos publicados. Então, o que você concluiu, Norberto, é 42% dos 2 ciclos. Na realidade, como vão ser mais ciclos, quando a gente vai publicando mais ciclos na medida que o curso vai evoluindo, esse percentual vai diminuindo. Ou então vai aumentando até chegar no 100%. Então, não liga para esse 42% da compleição, não. É que a gente ainda não publicou o curso todo. Alguma observação, Carlos? E a estratégia nossa é justamente ir soltando o curso aos poucos, né, Luiz? Em vez de já deixar todos os ciclos abertos assim, vai acabar que vai ter uma assincronia muito grande entre os participantes.
Então, o importante é que todos caminhem sempre juntos. Então, a cada mês a gente libera um ciclo, vamos andando, concluindo, para a gente chegar ao final todos juntos. É isso aí. E o pessoal tem me perguntado também, assim, poxa vida, eu não podia entrar antes, tal, aqueles prazos, eu posso correr e me atualizar? Os prazos, pessoal, é muito para sincronizar mesmo, é para sinalizar para todo mundo aonde ele deveria estar, onde as pessoas deveriam estar nesse momento, entendeu? O ciclo 1, o ciclo 2, todos os ciclos, todos os conteúdos vão ficar abertos ao longo de todo o curso até o final. Então, tranquilo, aperta os cintos e tenta pegar o pelotão da frente. É esse o nosso objetivo. Vamos falar de boas práticas? Vamos. Eu queria falar, nós começamos semana passada a fazer referência às boas práticas. O Clarindo tinha postado lá sobre a central de atendimento, né, de primeiro grau. E depois ele trouxe agora mais explicações, falou também do gabinete remoto, que é muito similar à prática, e realmente é uma estratégia que o Tribunal de Justiça do Piauí adotou para, assim, de maneira pontual, ajudar varas que estão um pouco congestionadas. Então, existe uma equipe de servidores, né, que eles são direcionados para um determinado gabinete de um magistrado, e lá eles vão fazer minutas de sentenças, despachos, decisões, para tentar descongestionar o ambiente. Isso lembra muito o mutirão, né, Luiz? O mutirão é uma prática comum no judiciário brasileiro. E eu acho assim, ele tem coisas muito boas, mas também tem algum problema. Então, o que é bom? É bom que vai descongestionar realmente uma unidade, um local, um setor de uma vara que está precisando de um reforço. Às vezes o volume de serviço naquele local está além do razoável, acima da média, é preciso um esforço extra. Né? Além disso, é importante um mutirão que até um espírito de equipe é desenvolvido. Eu me lembro lá em Montes Claros, teve uma vez que acabou a luz na cidade. Aí o pessoal chegou no fim da tarde e falou: ô doutor, nós vamos embora, estamos sem aí computador, sem sistema para trabalhar e tal. Eu falei: não, gente, aqui ó, temos muitos processos, era ainda a época do processo físico, né? Muita petição para juntar lá na distribuição, capas para serem colocadas no processo, autuações e tal. Todo mundo foi para lá, do gabinete, secretaria e tal, fizeram esse mutirão. No outro dia voltaram cedo, sem ninguém pedir, para poder concluir o trabalho. E você percebia que o espírito de equipe foi bastante estimulado. Ou seja, eles se uniram para um propósito comum e conseguiram bons resultados. É isso aí, isso é gestão, né, Carlos? Quando você identifica que tem um gargalo dentro da vara, isso pode acontecer temporariamente ou não. É legal que você pegue todo mundo disponível na vara e coloque ali para remover o gargalo, porque assim as coisas fluem melhor. Agora, um ponto importante é que se a vara tem uma boa gestão, os mutirões eles deixam de ser necessários, né? Você vai, obviamente, gerenciando a sua capacidade de atendimento, de capacidade de trabalho, de maneira a remover esses gargalos e não chega a necessitar um mutirão. Agora, muitas vezes o magistrado acabou de chegar na vara enquanto uma situação caótica, né, que a vara ficou sem magistrado por muitos meses, aquelas situações, né, que a gente sabe que acontece, e aí, eventualmente, de fato, trazer uma equipe de fora para ajudar a arrumar a casa, eu acho super válido, porque se você não faz isso, fica o pessoal se debatendo lá numa montanha de trabalho, uma montanha de serviço, sem conseguir avançar. Então, eu acho que o CAP, né, a Central de Apoio à Primeira Instância, é uma boa prática super legal. O Márcio Cordeiro também falou uma outra boa prática, né, Carlos? Mas deixa eu voltar. O Pedro está falando aqui. Quais seriam os pontos ruins, então, do mutirão? O que eu penso é o seguinte, o mutirão ele não pode ser uma coisa também, como no meu tribunal. Ele foi institucionalizado de uma forma que é o seguinte, deu acúmulo de processo, vai lá alguém para apagar incêndio. Então, assim, de certa maneira, coloca o pessoal numa situação um pouco confortável. Então, é muito comum no meu tribunal ter mutirão de audiências do juizado especial. Então, assim, não há uma investigação se foram feitas muitas audiências, se o juiz se empenhou ou não na realização desse trabalho. Ele simplesmente chega e fala assim, ó, tenho muito acervo, quero mutirão. E aí vai lá, de tempos em tempos, um mutirão para poder apagar o incêndio. Isso acaba que, o que vai acontecer? Isso que você falou, Luiz. Acaba que a unidade judiciária ela não consegue se programar, ela não se preocupa em gerir os recursos, em organizar o serviço para evitar que mutirões sucessivos venham. Então, assim, o mutirão passa a atuar como uma muleta, né? E isso é ruim.
É preciso realmente, né, identificar, ó, isso aqui é uma intervenção temporária, momentânea e pontual. Então vai ter um mutirão. Agora, virar um remédio constante, isso atrapalha na gestão. Na realidade, é mais ou menos assim, você está com aquela casa, a sua casa super bagunçada, imunda, e você não faz nada porque vai vir uma faxineira. O mutirão é mais ou menos isso, né? Vai vir uma equipe aí que vai botar a coisa em ordem e tal. O ideal é que a gente mantenha a nossa casa lindinha, arrumadinha, cheirosinha, entendeu? Que é, obviamente, a questão da gestão, né? E pelas mensagens que nós estamos vendo aí, parece que realmente o tratamento que se dá é excepcional, né? Tipo assim, é uma coisa cirúrgica. Viu lá, tem um problema, resolve. E isso realmente é necessário. Vamos falar da boa prática que o Márcio Cordeiro citou, que Da segunda vara de família e sucessões. Isso, eles têm esperas, né, famílias, gente, né, efetivamente, um monte de jurisdicionados familiares lá esperando, e ele ofereceu doces, livros para o pessoal se divertir, ter alguma coisa para fazer enquanto espera, né? Esse é um dos princípios da psicologia da espera. A espera entretida, você sente a passagem do tempo mais devagar. A outra coisa é que, antes de uma audiência, as pessoas ficam muito ansiosas, né? Tá sempre, tem aquela ansiedade do que vai vir, do desconhecido e tudo mais. E como nós somos muito orais, né? Nós brasileiros somos muito orais, uma balinha, um biscoitinho ajuda as pessoas a acalmarem e tudo mais. Então, essa é uma boa prática, apesar que demanda uma manutenção muito, muito constante, né? Muito contínua, né, Márcio? Então, é uma boa prática, mas difícil de ser implantada assim, ao longo de muito tempo. Tem que ter sempre essa atenção. O estoque de balinha vai acabar, tal, né? Tem que repor os biscoitinhos e tudo mais. Mas é uma boa prática. Lá em Itaberito, o doutor Antônio colocou uma televisão lá na sala de espera. E ele colocava o placar de indicadores da vara nessa televisão. Então ele ficava passando fotos da turma trabalhando, notícias do Judiciário de Minas Gerais e também o placar de indicadores para todo mundo que estava lá assistindo ter alguma coisa em movimento para se distrair. Também é uma possibilidade. Pegar uma televisão aí com, sei lá, bens apreendidos pela polícia, sei lá, ver algum tipo de situação que é possível, conquistar, ou até mesmo um monitor serve nessa situação. Mas também demanda alguma manutenção. Você tem que botar lá um pendrive, você tem que manter o negócio novo, senão vira paisagem também. Vai lá, cara. E essa prática é bom também ter um patrocinador, né, Luiz? Porque aí o Márcio está aí comprando as balinhas, comprando os livros e tal. Acabou que, pelo que ele relatou, o pessoal que gostou tanto dos livros que levou para casa, então tem que repor o estoque. Mas, assim, é uma forma que a gente procura encontrar para tornar a espera menos cansativa, menos longa, né? Isso aí eu acho que está valendo. E nesse sentido... vai lá. Não, e uma outra boa prática, não sei se você quer terminar, Carlos? Eu já ia passar para a próxima. Uma outra boa prática que a gente teve notícia aí foi as audiências por videoconferência, né? Que, a meu ver, é uma super boa prática, né? Uma economia de recursos gigantesca, inclusive com presos, por exemplo, né? Em vez de ter o transporte de preso, todo o aparato policial que demanda, você faz por videoconferência. Vai lá, Carlos. Isso aí saiu no site, né, do TJ, não é novidade para vocês. O doutor Jorge, lá da primeira vara criminal de Parnaíba, não só as audiências, né, Luiz, mas também citações de réus presos por videoconferência, ou seja, nós estamos meio paralisados em razão da Covid. E a tecnologia tem sido uma ferramenta muito útil, muito importante para que esse serviço nosso não fique totalmente parado. Então, eu achei realmente a iniciativa muito boa. Isso aí deve se estender. Eu já vi que outras varas também começaram a adotar e acho que tem que ser realmente implementado, né? O processo não pode parar, sobretudo o criminal. Imagine, o processo criminal, a prescrição está correndo, né? A Covid não suspendeu os prazos prescricionais. Então, nós temos que ir atrás e fazer com que o processo vá para frente. Não, fora a economia de recurso, a eficiência das videoconferências, né, com presos, nossa, é uma coisa impressionante. A gente espera, sinceramente, que essa prática de audiências por videoconferência, e também por pessoas que estão em outros estados, né,
que continue e aumente ainda essa prática, né? Eu acho que isso aí é a modernidade, é a direção de trabalho. A gente vem aqui parabenizar, né, doutor Jorge, pela iniciativa, tem que se espalhar isso pelo tribunal. Uma coisinha que a Ô, Dani Luiz, comentou. Oi, fala, Carlos. não, pode ir. A Dani comentou que levaram os livrinhos lá da sala de espera, né? Faz parte. Aqui em Belo Horizonte, nós temos umas praças em que você pode deixar livros e levar livros à vontade. Talvez isso seja uma prática interessante. Quer dizer, o pessoal também traz livro, deixa livro. Você faz uma espécie de uma bibliotequinha ali e as pessoas podem trazer e levar livros à vontade. Faz parte. Tem que ser mesmo uma coisa dinâmica. Diga, Carlos. Voltando aí ao termo das audiências por videoconferência, eu conversava com colegas juízes federais, alguns têm realizado várias audiências no juizado especial, sobretudo, para poder fazer, né, ouvir testemunhas, tomar depoimento pessoal, pedidos de benefício previdenciário. E eles já estão falando o seguinte, que mesmo quando normalizar a situação, eles pretendem continuar, em alguns casos, com essas audiências por videoconferência. Porque há pessoas que têm que se deslocar, às vezes, centenas de quilômetros para poder fazer audiência na vara. E se eles têm aí um acesso, né, a um celular, isso aí simplifica muito a vida deles. É lógico que eles falaram assim, tem alguns problemas talvez, como é que vai ser a colheita da prova, está lá uma testemunha do lado do depoente, do advogado, num WhatsApp, à distância, como é que faz esse controle? Assim, tudo tem que ser pensado, mas parece que realmente a tecnologia veio para ficar. E nós vamos ter que começar, acho que, a fazer muito uso disso. Nessas audiências da Justiça Federal do Juizado, por vezes se marcam aí 30, 40, 50 audiências por dia. São, assim, mais de uma centena de pessoas que se acumulam lá num recinto fechado, esperando a hora da audiência, aquele mundo de gente, muito deles idosos. Então nós vamos ter que começar a repensar isso também. Como nós vamos fazer para evitar esse contato tão permanente que antes existia. Então, assim, é mudando realmente os conceitos. Agora, é claro que nada acontece redondinho desde o início, né, Carlos? Assim, alguém comentou aí, eu não vi exatamente o nome da pessoa, que citação, intimação de réu preso hoje é um problema, né? Porque você tem que lidar com uma outra pecinha da engrenagem que é o sistema prisional, né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre a gestão das interfaces. É claro que o sistema prisional não está sob, entre aspas, a jurisdição da vara, né? Da vara criminal e tudo mais. Mas é preciso conversar com o outro lado para que eles, tendo uma condição de implantar a videoconferência, né, facilita a vida deles também. Então é um ganha-ganha gigantesco, um ganho de eficiência maravilhoso, né? Tá aí a dica. Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre a gestão das interfaces logo mais. Vamos seguir em frente, Carlos? Isso, vamos passar aí para o fórum de discussão, né? Nós colocamos na semana passada, né? Ainda está aberto o primeiro fórum, que falava lá sobre a idade das pessoas, a eficiência, eficácia, a tecnologia, como conciliar. Agora está aberto o segundo fórum. A turma que está entrando agora já pode participar. Nesse segundo fórum nosso, a questão é como nós vamos conciliar uma eficiência no atendimento e mesmo assim, uma celeridade processual. Porque o que a gente percebeu é que muitos juízes, né, servidores, são interrompidos constantemente para poder prestar atendimento a partes e advogados, e às vezes eles são impedidos de realizar o trabalho dele, na realização de minutas, despachos, etc. Então nós queremos que vocês coloquem lá. O que vocês pensam a respeito disso? Legal, Carlos. A gente até trouxe para vocês, para compartilhar com vocês, alguns exemplos que conciliam um bom atendimento com eficiência do gabinete e da secretaria, né? A gente falou em muitas varas o posso ajudar. Outra situação, por exemplo, é esse, de senhas específicas para alguns públicos específicos. Falando em públicos específicos, por exemplo, as varas criminais às vezes têm que receber gente do Ministério Público, né, promotoria, etc., defensoria pública. Eventualmente você pode combinar com os russos, né, como se diz, você pode combinar com essas partes um atendimento num horário específico que fica melhor para eles e para vocês. Então é como se vocês atendessem a carga do Ministério Público, etc., em momentos em que o trabalho da vara já deu uma reduzida, quer dizer, que é mais conveniente para vocês, né?
O Posso Ajudar é uma iniciativa que começou lá em Contagem, né, e que gera resultados maravilhosos em todas as varas. Porque muitas vezes as pessoas chegam ao balcão para conversar, para pedir celeridade, para pedir uma movimentação, etc. E o Posso Ajudar, a pessoa simplesmente preenche lá e você efetivamente responde àquela demanda no momento mais adequado. Então você não é interrompido. Como nós estamos falando em prestação de serviços no judiciário, em todo lugar você tem que educar o seu cliente, né? Nós temos que educar os nossos clientes de uma maneira, às vezes, sutil. Quando nós vamos no McDonald's, por exemplo, no fast food, ninguém nos ensinou a jogar a nossa bandeja no lixo, lá no obrigado, né? Dispensar o nosso lixo e colocar a bandeja lá. Mas, de uma forma muito sutil, as pessoas inicialmente fizeram isso, né? Eles mostraram como fazer, e aí você vai copiando aquela prática, né? Quer dizer, quando você chega num lugar que você não conhece exatamente como ele funciona, você observa o comportamento das pessoas e segue mais ou menos aquela regrinha, né? Então, também nas varas, nós temos que educar sutilmente os advogados, as partes, as interfaces, né? Porque senão eles vão querer que a gente trabalhe para eles. E a consequência disso é que a gente é interrompido o tempo todo e não consegue trabalhar, não tem paz de espírito para prolatar uma sentença, para efetivamente fazer o despacho adequado, como deveria ser. Ô, Carlos, você Luiz, tem mais deixa eu alguma falar. foto? Vai lá. Não, essa foto aí, porque foi adotado na primeira vara criminal, né? A gente fica achando que às vezes a questão da gestão é muito sofisticado e não é. O que foi feito? Eles apuraram lá que durante o mês inteiro o maior volume de atendimento ocorria nos 10 primeiros dias, que o pessoal ia lá para poder fazer aquela suspensão condicional do processo, né? Assinar o livro de presença. E aí eles começaram a, primeiramente, criaram essas senhas aí, ó. Vamos aí fazer um atendimento personalizado, cada um vai ter um momento de se atender. Não havia nenhum painel eletrônico chamando senha, era o próprio servidor que fazia isso, mas as pessoas já estavam assim, o atendimento começava antes mesmo do efetivo atendimento. Ou seja, é uma das regras lá da psicologia da espera, né? Se o atendimento já começa imediatamente, a pessoa já se sente assim incorporada ao serviço. O nível de reclamação é muito menor. Vocês podem pensar assim, eu vejo isso sempre falando aí no Piauí. E as prerrogativas do advogado, eles vão reclamar, vão reclamar. Eu falo o seguinte, é preciso tentar. Nós vamos prever aí, há uma previsão ao longo do curso, sobretudo aí na próxima semana, da melhoria contínua, o ciclo PDCA. Que a gente tem que planejar as coisas, executar, verificar se deu certo, se não deu, a gente faz alguma modificação. Então, eu acho que tem que experimentar. Os advogados, no final das contas, ao longo prazo, eles vão perceber que o atendimento melhorou. E eu falo isso por quê? Porque em todas as varas que foram introduzidos sistemas como esses, o atendimento melhorou. Então, as reclamações vão desaparecer. Ô Carlos, por exemplo, com advogados, você pode fazer atendimento por agendamento, principalmente quando o advogado quer conversar com o magistrado, etc. E aí o magistrado pode fazer um agendamento de forma que melhor atende à necessidade dele, né? E ganha todo mundo. O advogado não vai lá e fica esperando um tempão para ser atendido. Ele vai lá com agendamento. Então, isso facilita demais a vida. Outra coisa que foi uma iniciativa interessante lá do Dr. Antônio Itabirito foi o pessoal que tinha vista as partes, né, os autos físicos, né, eles mandavam um e-mail para a secretaria no dia anterior pedindo para ter vista a determinado processo. Então, no dia seguinte, na hora que ele chegava lá, o processo já estava lá separadinho, bonitinho, no balcão, debaixo do balcão lá. Ou seja, em vez dele esperar a pessoa reativamente procurar um processo, achar o processo da vara, às vezes o processo tinha sumido, era um desespero para o trabalho de todo mundo, aquela coisa, estava lá o processo, era só entregar. Então, isso são pequenas coisinhas que evitam um mundo de desperdício de esforço por parte da gente. E passam para os nossos jurisdicionados, para os nossos clientes, entre aspas, né, uma sensação de serviço bem prestado, serviço organizado, serviço profissional, né? Então, Ô, Luiz, fala, Carlos.
Não, Vai isso lá. aí, essa questão do agendamento, o pessoal acredita o seguinte, vou atender o advogado apenas no horário pré-determinado. Não é isso. O juiz está lá, talvez, à disposição do advogado, mas se existe um canal de comunicação que permita o advogado previamente indicar um horário, melhor. O juiz já se programa. É o que eu faço lá no meu gabinete. Às vezes liga um advogado que eu queria conversar com o juiz, despachar com ele e tal. Posso aparecer amanhã? Eu falei, perfeitamente. A qual horário? Eu estou aqui o dia inteiro, horário se eu quiser. Não, eu vou às 14 horas. Não, ótimo. Eu já sei que às 14 horas terá alguém lá. Então, assim, se houver um canal desse, você começa também a se programar, a programar o seu serviço. E como qualquer reunião, você pode falar assim, não, olha, às 14 eu já tenho um compromisso. Eu prefiro às 16, pode ser? Entende? Então, isso é melhor para os dois lados. Para o advogado que não espera e para o juiz que ele tenha aquela paz de espírito de despachar, né? Agora, Exatamente. a percepção da qualidade em serviços, ela é muitas vezes subjetiva, né? Então existe uma qualidade técnica e uma qualidade percebida pelo cliente, especificamente. E quase sempre os critérios são subjetivos, mas são esses pequenos detalhezinhos que passam para os nossos clientes a percepção de que eles estão com um serviço profissional, um serviço organizado, um serviço bem pensado para atender melhor, né? Então, essas pequenas coisinhas é melhor para todo mundo, são melhores para todo mundo. Para a unidade judiciária e também para o jurisdicionado, né? Fala, Carlos. Isso, exatamente. E assim, nós podemos medir a satisfação do cliente, né, com o serviço prestado, realmente no aspecto objetivo. Imagine, por exemplo, duração do processo. Se o processo dura 5 anos para ter uma decisão definitiva, uma decisão de primeiro grau que seja, eu acho que o cliente não vai estar com um serviço tão bem prestado assim. Mas, igual você disse, a maior parte dessa avaliação que é feita é subjetiva. A questão da cortesia, da justiça no tratamento, né, da informação precisa que foi divulgada, muito embora isso aí também seja simples. Às vezes são pequenas questões que podem ser avaliadas para a gente chegar a uma conclusão. Eu falo isso até de exemplo, tem aí uma instituição internacional, na International Framework for Court Excellence. Eles têm, assim, são medidas globais de avaliação do judiciário. Quem utiliza isso é os Estados Unidos, Singapura, que tem um judiciário super desenvolvido, Austrália e alguns países asiáticos, a União Europeia também tem utilizado. E, por exemplo, eles têm um questionário lá de satisfação de serviço para o usuário simples. Por exemplo, você achou fácil a sede da justiça? Quando você chegou à justiça, você encontrou fácil o local onde você tinha que ter ido? No seu contato com o magistrado, você teve um tratamento cortês? As pessoas prestaram informações quando solicitadas? Então, assim, são várias perguntas que você começa a avaliar a prestação do serviço. Essas perguntas, sim, têm uma conotação subjetiva, mas é uma forma também da gente fazer essa avaliação, como foi feito na 25ª Vara Federal lá de Minas Gerais, não foi, Luiz? Mostra aí a foto, Carlos. Essa pesquisa de satisfação, eles só reportaram esse nível. Você tem aí no azul maior, a fatia maior, muito satisfeito, né? A fatia roxa, satisfeito, a fatia menorzinha aqui, indiferente, e a verdinha ali, assim, nada satisfeito, né? Então, eles mostraram essa pesquisa, eles tabularam dados e tudo mais, e mostraram essa pesquisa, tipo assim, olha, nós estamos relativamente bem na foto. E, de fato, eles fizeram essa pesquisa depois que eles implantaram uma série de coisas, uma série de pequenas modificações no atendimento e tudo mais. Depois nós vamos mostrar, eles fizeram uma mensuração dos horários, quem ia lá, etc., para melhor atender. Agora, essas pesquisas de satisfação, ela ainda está num grau de abstração muito amplo, quer dizer, você não tem muito detalhe aonde melhorar, né? Mas, por exemplo, se você faz uma pesquisa, é interessante perguntar, vem cá, os banheiros, o local de espera era um local limpo, agradável, etc. Quer dizer, você tem uma série de perguntas que orientam também a pessoa, o cliente, a perceber melhor se está sendo bem servido, entre aspas, ou não, entende? Então, a pesquisa de satisfação é uma coisa interessante e deve ser feita assim, com certa frequência, para a gente saber até como melhorar. Né? Às vezes os nossos clientes têm muita coisa a nos falar e a gente não está escutando.
Fala, Carlos. Isso. E essas pesquisas, né, dizem muito respeito às dimensões da qualidade dos serviços judiciais, né? Quais são essas dimensões que a gente tem no nosso livro, a gente fala no nosso curso? A conveniência, confiabilidade, responsividade, agilidade, propriedade, cordialidade e empatia, local e intangíveis. Ou seja, cada um desses elementos diz respeito a uma boa prestação do serviço público, uma vez que eles são observados. Então, por exemplo, agilidade. Como é que a gente vai produzir agilidade no judiciário? Uma coisa que eu tenho o hábito de fazer com frequência, eu priorizo o despacho de petições iniciais. Eu sei que, por exemplo, o advogado à parte, quando ajuiza uma ação, ele quer, talvez, eu acho que não existe uma ação judicial hoje em dia sem um pedido liminar, sem um pedido de tutela de urgência. Então, ele quer uma resposta imediata para o seu problema. Dentro do possível, eu tento priorizar o exame dessas petições iniciais, porque é aquela questão da psicologia da espera. Se eu já tiver um atendimento assim, meio que imediato, a satisfação do cliente já começa a crescer. Ou seja, ele fala, ó, já tive uma resposta para o meu problema. E eu já notei várias vezes, há pessoas que ajuizam uma ação, esperam meses pelo despacho inicial. Ela já começa a falar assim, ó, eu não vou esperar nada disso aí. Se está demorando tanto tempo para o primeiro despacho, que dirá do resto que virá? Então, assim... Oi. Nesse aspecto, o juizado especial, que, por exemplo, né, faz a análise da petição inicial e já marca uma audiência, mesmo que a audiência esteja um pouquinho longe, para o jurisdicionado, a sensação é que ele já está sendo atendido, né? Então, esse é um dos princípios da psicologia do espero. Quer dizer, a espera em serviço, ela é percebida como mais rápida do que a espera no escuro, né? Sem informação. Puxa, quando é que vão analisar a minha petição inicial? Segue em frente. Hoje parece que isso acabou, né, Luiz? Mas você lembra, você ia lá no McDonald's, entrava numa fila, chegava um atendente no meio da fila com uma cartelinha de papel, falava, qual que é seu pedido? Aí ela marcava assim, te entregava, para depois você chegar no caixa e apresentar para o caixa aquilo. Ou seja, eles já estavam antecipando o atendimento, para achar que você não ia estar esperando tão longamente como era a percepção se você não tivesse aquele primeiro contato. É isso aí. Alguém comentou que, por exemplo, é muito comum ter partes aguardando, né, enquanto os advogados são atendidos. Esse é um atendimento reativo. Está todo mundo lá, uma bagunça, tem parte de advogado, eventualmente chega Ministério Público, chega Defensoria Pública, chega um monte de gente e o pessoal do atendimento está lá se virando, a vara toda, ela para de trabalhar para responder àquela necessidade, né? Quando você começa a organizar o atendimento, advogados com hora marcada, com agendamento, as partes, você faz uma triagem de partes, ou favorece as partes com advogado ao invés das partes sem advogado, etc. Quer dizer, quando você começa a organizar, você educa o seu cliente, você assume o controle do atendimento, ao invés de ser controlado pela demanda, que você não sabe exatamente quando que vai parar, quem que vai chegar e etc. É isso que a gente quer evitar na prestação de serviço. Diga, Carlos. O pessoal está falando aqui, ó, às vezes tem determinações para atender o público só a partir de tal horário, né? Eu estabeleci isso em Montes Claros. Eu falei, ó, gente, o atendimento, o efetivo de servidores não era suficiente e tal, vai ser só a partir de X horas. A questão é a seguinte, às vezes 9 horas da manhã aparecia uma pessoa, às vezes uma parte, que o advogado, ele estando, né, ciente disso, ele está lá no foro todo dia, ele procura se orientar nesse sentido. Mas uma parte desavisada. E o que foi o critério que a gente estabeleceu? Eu falei, ó, se chegar qualquer parte, você vai atender, a despeito da determinação que seja a partir de tal horário. Ou seja, é uma questão de conveniência. Nós temos que prestar um serviço conveniente à parte. Ela não pode chegar lá e ficar esperando horas até ser atendida. É a questão da agilidade, ou seja, é a prestação do serviço público e efetivo. Agora, é preciso educar os nossos clientes, né? Então, olha, senhor, nós vamos te atender agora, mas normalmente o serviço é só a partir das 14 horas, etc. Mas eu lembro lá em Montes Claros, Henrique, que você recebia muitas vezes gente do interior que chegava aí do interior de madrugada e ficava lá madrugada até tarde esperando ser atendido, né? Isso, quando a gente não responde a essa situação, a gente está prestando mau serviço. É preciso ter sensibilidade e atenção e, eventualmente, mudar o horário de atendimento, ajustar de maneira a atender a necessidade da sociedade, né?
A pior coisa que tem é quando você está, por exemplo, numa farmácia, em algum lugar, numa fila enorme, e as pessoas nem olham para você, não aparece mais um caixa, entendeu? Quer dizer, essa irresponsividade, né, nos deixa todos com a sensação de um serviço mal prestado. Então, é muito importante que as lideranças da vara, e também, obviamente, os servidores, prestem atenção nisso e, obviamente, mudem, né, reportem essas não conformidades na reunião de gestão para que a vara toda tome uma decisão de como melhor atender a sociedade. Fala, Carlos. Uma outra coisa, né? O atendimento tem que sempre ter cordialidade. Né? Você se lembra daquele servidor? Ele atendia o pessoal de uma maneira tão bruta, assim, tão rústica, né? Que ele estava no atendimento. Depois que eu descobri isso, eu falei aqui, ó, o atendimento é a vitrine da nossa unidade judiciária. Se você está atendendo as pessoas dessa maneira, né? Eu falei isso com muito jeito, obviamente. Se está atendendo dessa maneira, as pessoas vão ficar espantadas. Eu me lembro de uma pessoa, isso aí foi em outra vara há muitos anos, que eu tinha lá um e-mail que era fale com o juiz. E aí eu recebi uma mensagem, né? Fale com o juiz. Falou assim, ó, eu tenho medo do fulano de tal. O fulano de tal que fica no atendimento. Ou seja, ele estava espantando as pessoas. Eu acho que ele atendia de cara fechada, né? Mal-humorado, era monossilábico, não respondia. Talvez ele não tivesse o perfil para o atendimento. Mas assim, tem que ser um atendimento cordial. Nós temos ainda mais juízes, né? Nós temos que saber dizer não com um sorriso no rosto. Aqui, ó, não, seu pedido não vai ser concedido por causa disso, 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 e na maior educação. Então, assim, um atendimento cordial, eu acho que também ajuda muito a ter uma boa percepção do serviço prestado. E um atendimento com propriedade, né? Às vezes a pessoa que está lá no balcão, ela não sabe de nada, ela está perdida ali no balcão, ela está simplesmente respondendo às demandas. E é muito comum isso acontecer, por exemplo, estagiários ajudarem no atendimento do balcão e eles não foram treinados, né? Não tem uma cartilha de como atender e etc. Então, aí entra aquela questão da gestão do conhecimento, das cartilhas, dos manuais, né? Porque um estagiário, por exemplo, para ir atender o balcão, ele tem que efetivamente ler a cartilha, ver se entendeu, para ele poder efetivamente, com propriedade, atender as demandas, né? Senão, a pessoa que chega no balcão, ela é atendida por uma pessoa que não sabe nada e não tem como ajudar, e vai interromper o servidor. Então, termina que, ao invés de ajudar o estagiário lá, atrapalha, porque ele vai interromper o trabalho de outro servidor. É aqueles casos, né, que você pede uma informação para a pessoa, ela fala, não, eu só trabalho aqui. Né? Ou seja, eu só trabalho aqui, eu não sei de nada, eu estou aqui, como é que é, batendo ponto. Então, assim, realmente, a propriedade é uma das dimensões da qualidade de serviço. As pessoas têm que estar tecnicamente preparadas para poder executá-lo, isso é essencial. Ô, Luiz, eu acho que basicamente de dimensões nós temos mais coisa, mas podemos seguir em frente, não? Eu acho que nós temos uma agenda grande ainda pela frente. Vamos em frente. Vamos falar sobre a psicologia da espera, Carlos? Isso, nós já falamos alguma coisinha e realmente, gente, tem como lidar melhor com essa espera, né? As pessoas, quando chegam para o atendimento, elas já querem começar. Então, por isso que o McDonald's, naquela época, ele chegava e falava assim, preenche isso aqui, qual que é o seu pedido, toma a cartelinha. Embora o caixa ainda demorasse alguns minutos para chegar, você já estava lá com o seu pedido na mão feito. Já tinha a impressão de que o atendimento começou. Uma espera ocupada. Aquele drive-thru do McDonald's, né? Às vezes você está lá parado, no escuro, né? Fica minutos sem mexer na fila e tudo mais. A espera é incerta, né? Desinformada, a sensação da passagem do tempo ela é muito mais doída, né? Então, esse também é outro princípio da psicologia da espera, né? Quando você informa para o seu jurisdicionado, olha, a sentença vai vir em 15 dias, o habeas corpus vai ser disparado em uma semana, etc. Quando você dá um prazo, né, você deixa o outro lado, o jurisdicionado, com a sensação de atendimento. Então, a espera informada, ela tem uma sensação muito mais leve. E você tem um caso desse, não tem, Carlos? Você vai falar, isso vai sair tanto tempo. Eu faço questão de fazer isso. Por exemplo, às vezes eu estou numa audiência e tem um advogado que quer despachar com o senhor. Não dá para eu parar a audiência. E às vezes eu chego assim, é uma audiência, é um réu preso, é uma audiência, eu vou concluir em 15 minutos, o senhor pode aguardar? Aí eu peço de alguém da vara para poder dar esse recado para ele. Agora, se ele está lá esperando sem nenhuma informação, é uma espera mais frustrante.
Ele não tem nem ideia do que vai fazer. E outra coisa, se você estabelece também uma previsão, ó, em meia hora eu te atendo, em 20 minutos, ok? O ideal é que você cumpra, porque senão, né, essa sua informação ela não tem muita utilidade. O judiciário brasileiro, em geral, ele gosta de prazo, ele dá prazo para as partes, né? Cumpra-se em 15 dias, cumpra-se, entendeu? Mas ele mesmo não tem prazo para nada. E isso gera uma frustração à espera desinformada, e que isso gera o quê? Atendimentos no balcão, pedindo celeridade, pedindo movimentação e etc. Se a gente conseguisse, para alguns casos só, não é para todos não, informar, olha, isso vai ser feito dentro dos próximos 15 dias, por exemplo, isso resolveria um monte de atendimentos. Concorda, Carlos? Exatamente. Luiz, isso aqui acho que dava até matéria para um fórum de discussão. A espera no judiciário brasileiro ela é longa, em boa parte dos casos. Nós temos ilhas de excelência, ok, mas na maior parte dos casos é uma espera longa. Às vezes é uma espera desinformada, não tem uma previsão de quando vai sair uma resposta. E o curioso é isso. A despeito disso, as pessoas recorrem continuamente ao judiciário. Por que isso? Elas não se cansam? Elas não têm uma outra perspectiva? Por que recorrem tanto ao judiciário sabendo que vão enfrentar uma espera talvez longa, sem previsão, e que pode sair um resultado, né, a contrário aos interesses dela? Então, às vezes, realmente, essa falta de previsibilidade do judiciário, eu acho que assim, é uma facada no coração de uma boa prestação de serviço. E é só que no Brasil, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, o pessoal bota prazo para tudo, prazo para o judiciário. Então, para pequenas causas, por exemplo, 90% tem que ser resolvida dentro de 60 dias. Não tem uns prazos padrões, Carlos? Eles têm lá os tempos padrões de julgamento, né, para causas criminais, causas cíveis, pequenas causas, tal. E assim, e são prazos muito curtos. A gente olhando daqui do Brasil, a gente fala assim, como eles conseguem alcançar isso? Mas eu acho que há luz no fim do túnel. Na década de 70, de 80, os prazos lá nos Estados Unidos eram como os nossos aqui. Ações que demoravam anos. Né? E hoje eles já conseguem julgar boa parte das ações num prazo muito curto. Por exemplo, um processo criminal não dura em tese mais do que 6 meses, né? Desde quando ele tem início o julgamento. Então, assim, né, é algo que a gente tem que correr atrás. Uma coisa que falaram aqui nas mensagens e que é importante, nós estamos resolvendo os problemas aos poucos. Igual, por exemplo, o CPC. O CPC ele introduziu uma ordem cronológica de julgamento de processos. Então, toda vara da justiça tem lá a sua sequência de processos, a ordem cronológica, que isso aí é um referencial para os advogados. Né? Às vezes eles estão lá esperando, mas pelo menos eles têm uma informação quanto a essa espera. O problema é o seguinte, tem a ordem cronológica, mas não sabe que dia que esse julgamento virá. Se o processo dele é o 500, né, do gabinete na conclusão, ele não sabe quando esse 500 será julgado. Então, assim, o ideal seria que, tendo a ordem cronológica, também houvesse uma previsão de prazo para julgamento. Ô Carlos, eu lembro de algumas situações de serviço que, por exemplo, num restaurante, você com fome e você senta no restaurante, faz o seu pedido, aí você vê uma pessoa que chega depois de você ser atendida primeiro. Isso deixa qualquer um louco, entende? Quer dizer, a injustiça na espera, né? A espera justa, você segura melhor as pontas. A espera injusta deixa todo mundo assim, muito mais sensível ao tempo de espera, né? Que é outro princípio da psicologia de espera. Eu acho que foi isso que fez surgir aqueles caixas rápidos no supermercado, né? Tava lá um cara com um carrinho cheio de compras, o outro só com um produto na mão. Os dois seguindo aquela mesma linha. A espera desse um na mão era meio injusta. Tanto é verdade que foi criado esse caixa rápido e aqueles que compram muitas coisas não vê nada de errado nisso. Ou seja, não estamos dando tratamento diferenciado para clientes diferenciados. Inclusive isso se aplica muito à tramitação, né? A tramitação diferenciada, como nós vamos ver mais tarde no curso, né? Para causas simples, repetitivas, demandas repetitivas, etc., que você consegue fazer uma fila expressa, né? A fila do caixa expressa, a ideia é essa, porque você fica livre daquela demanda mais rápido, você organiza o fluxo de trabalho, a tramitação na vara. Agora, voltando aqui ao nosso papo de atendimento, né? É super importante você entender as demandas que estão chegando para você. Concorda, Carlos? Concordo. E isso foi feito aí pela vara do Juizado Especial aqui em Minas Gerais, Belo Horizonte.
Eles reclamavam muito do atendimento, né? Eles falavam que o atendimento era assim, era muito volumoso, não conseguiam parar de atender pessoas, não conseguiam nem respirar. E aí nós começamos a falar que, ó, comece a medir os atendimentos. E foi o que eles fizeram. Durante 30 dias, eles começaram a anotar quem que chegou, parte, advogado, procurador federal, não sei o que ele pediu, o que ele queria, qual foi a duração do tempo de atendimento. Isso dá um trabalho danado, não tenham dúvida. Mas depois que eles fizeram tudo isso durante um mês, compilaram os valores, mandaram para a gente, né? O Luiz converteu numa planilha, fez os gráficos, tudo, a gente pôde ver como é que é o atendimento. Então, por exemplo, nós temos esse gráfico aí, o número de atendimentos, né, por horário. Então, assim, dependendo da hora do dia, tem horas mais e menos movimentadas. Então, isso aí é para a gente, efetivamente, nos horários de maior pico, você ter efetivamente gente lá para atender. Porque senão não adianta, quer dizer, forma aquela fila, um tumulto lá no atendimento que perde todo mundo. Então a ideia é você entender, poxa, quando é que eu tenho o pico de demanda? E você ter, por exemplo, uma outra pessoa lá ajudando. Diga, Carlos, eu te interrompi. Nessa planilha, nesse gráfico aí, o que a gente pode ver é que às 14 horas o maior é o pico. Ou seja, então talvez às 14 horas valha a pena colocar 2, 3 pessoas para fazer esse atendimento. Ou seja, se a gente entende o nosso problema, a gente consegue, né, reagir, planejar em relação a ele. Esse outro gráfico mostra o quê? Está tudo muito pequenininho, mas assim, a duração dos atendimentos, a quantidade de atendimentos, né, com a sua duração. Por duração. Então, por duração. O que a gente... É isso aí. Então, o que a gente vê é que o grosso dos atendimentos dura até 15 minutos, o grosso, entendeu? Depois disso, você tem uns gatos pingados que podem durar até 2 horas e meia, 3 horas. É importante a gente entender esses casos raros, né, de atendimentos que demandam 2 horas e meia, 3 horas. Ninguém merece ficar preso, né, 2 horas e meia no atendimento. Então, se a gente conseguir entender essas demandas e dar um tratamento, um proativo, pré-tratamento para elas, ou por agendamento, ou pelo que a gente conseguir fazer, a gente remove um monte de problema do atendimento. Então, você veja que, apesar de não ser tão frequente, você tem atendimentos aí desse gráfico que vai de 15 minutos até 118 minutos. Né? Ao entender essas demandas, a gente consegue tratá-las. Vamos fazer um gráfico, Carlos. E o último levantamento que eles fizeram foi o atendimento por dia de semana. Eu talvez esteja tampando um pouquinho aí, mas assim, o pico foi na sexta-feira. Então, sexta-feira é um dia de maior atendimento. Isso é legal também. Quer dizer, por algum motivo, nesse juizado especial, sexta-feira era o dia do povo ir lá para o balcão, entendeu? Então, sabendo disso, né, a gente consegue efetivamente já estar preparado para receber essa turma toda. Né? Então, pessoal... Isso é até uma surpresa, né, Luiz? Que a semana está sextando e o pessoal está trabalhando, ou seja, né, o pico foi no último dia, mas é a vida. Imagina, sexta-feira, 4 horas da tarde, você pega um atendimento desses de 2 horas. Ninguém merece. Ninguém merece. Mas, pessoal, a ideia é a gente entender a natureza da demanda que está chegando para a gente em termos de atendimento. Né? Porque ao entender a natureza da demanda, a gente é capaz de se organizar para prestar um serviço melhor. E prestando um serviço melhor, você tem a qualidade percebida, né? Que não tem nada a ver com a qualidade técnica. A qualidade técnica seria, digamos assim, a coerência das sentenças prolatadas, né? A qualidade técnica mesmo, né? Da sentença, etc. Mas o jurisdicionado, ele não entende isso. Ele não entende isso. Essa qualidade técnica é muito difícil para ele avaliar. É claro que o advogado, eventualmente, entende. Mas é mais ou menos a analogia com o médico. Às vezes você tem um médico super ciente, conhecedor da doença, com diplomas pelo mundo afora, etc. Mas você só consegue uma consulta com ele daqui a 6 meses. Né? E você está doente, você está com dor. Né? Então, é preferível você ter uma qualidade técnica menor, um residente, etc., mas que vai te atender e vai começar a te medicar e te
te dar uma orientação agora, daqui a 2 dias, do que esperar o doutor, que tem um monte de diploma, 6 meses para ele te atender, né? Então, a qualidade percebida é isso, tem muito a ver com espera, tem muito a ver com prazo, tem muito a ver com aquelas dimensões que o Carlos falou lá atrás. Vamos avançar, Carlos, que já são 7 para a hora. Isso, vamos encerrar aqui, porque muitas vezes o serviço não vai poder também sair tão bem feito, não por causa da gente, mas por causa dos outros. Ou seja, é cuidar das nossas interfaces. A justiça está sempre relacionada aí, ó, sistema prisional, como você já disse no início, defensoria pública, promotor de justiça e tal. Então tem muita gente, a OAB, e nós temos que estabelecer bons contatos, uma boa forma de gerir o serviço para que, ao final, a prestação do serviço seja bem feita. Então, assim, é muito importante a gente dar um enfoque nisso. Na realidade, mais intimidade, mais diálogo que você tem com cada uma das interfaces, né, Ministério Público, etc., né, quanto mais diálogo você tem com aquela interface, melhor fica para os dois lados, porque você atende melhor a necessidade deles e eles te atendem melhor. Então você tem um ganho para as duas partes. E é por isso que é tão importante a gente sair daquela mentalidade de simplesmente vou oficiar, vou mandar um ofício, entendeu? Vou fazer uma solicitação formal, etc. Entendeu? Ainda que haja valor nessas coisas, é muito mais importante você ter esse diálogo. Aqui, cara, como é que eu posso te atender melhor? A gente está precisando disso de vocês, etc. e tal. Ter esse bate-bola, porque assim vocês conseguem ter ganhos mútuos, né? Você cede, atende melhor e é melhor atendido. Fala, Carlos. Quem manda ofício vai receber ofício, né? Então, o ideal é que, se você não quer só receber um ofício, mas resolver um problema, é que você realmente tome uma iniciativa um pouco mais incisiva. Eu tenho o hábito, por exemplo, eu cheguei numa unidade judiciária nova, eu já não marco uma reunião com o Ministério Público para definir coisas. Eu começo a me inteirar da situação, quais são os problemas, o que está acontecendo. Passados alguns meses, eu já com tudo anotado, eu procuro conversar com ele aqui, ó. Temos essa questão, temos isso, tal. O que a justiça pode fazer para melhorar seu serviço? E a gente faz. E aí a gente abre uma porta de reciprocidade. Agora, ó, nós precisamos que vocês façam isso. Então, o estabelecimento de uma interface, né, com um trabalho fluido, organizado, tal, é excelente para uma boa prestação do serviço público. Uma das atividades que a gente vai pedir para cada unidade, logo mais, é tentar listar todas as interfaces que a unidade tem com órgãos que vão além do judiciário, além da unidade, né? A unidade mesmo, ela tem a central de mandados, né? Se ela não interagir bem com a central de mandados, você vai ter mandados não cumpridos, mandados fora do prazo, audiências sendo redesignadas porque o mandado não foi cumprido, etc, etc, etc. Então, até mesmo dentro do próprio judiciário, qualquer outra pecinha que precisa responder à sua necessidade precisa ser gerida adequadamente, que é a gestão das interfaces. Então, por exemplo, foi um mandado para a central de mandados. A gente tem que controlar esse prazo, né? Uma semana antes da audiência acontecer, a gente tem que falar, central de mandados, ó, tá faltando aqui, cara, eu vou ter que redesignar, não é possível, tal. Ou seja, é preciso ter esse diálogo fluido com cada uma das pecinhas da engrenagem, senão a coisa não anda, tá certo? Isso, exatamente, Luiz. E nesse diálogo, é importante que você esteja preparado, disposto a abrir mão de um pouco de controle, né? Dar para receber, entendeu? Estar disposto a cooperar, abrir dados, chamar as pessoas para participar de uma reunião de gestão, mostrar dados, né? Ter dados técnicos para fazer o seu pleito, entendeu? Não é simplesmente porque vocês querem ou porque tem que ser assim, não. É preciso ter um diálogo mesmo. Vai lá, Carlos. Não, eu acho que é por aí mesmo. E acho que nós já estamos encerrando, né? Semana que vem nós vamos continuar, né? Faremos nossa live na quarta-feira, mas com uma modificação. O horário vai ser às 19 horas. Nós vamos ter diversas reuniões de gestão durante a semana, então vai ter que ser nesse horário mais tarde um pouquinho. Nós informamos tudo depois adequadamente. O assunto, né, vai ser a melhoria contínua. Eu falei aqui no PDCA, né, do planejar, tal. Ou seja, é a filosofia do nosso curso. A sua Vale está numa situação boa? Que coisa boa. Mas é possível melhorar? Sempre. Sempre é possível melhorar.
Muito bem, pessoal. Essa live vai ser disponibilizada no nosso canal do YouTube e também na plataforma EAD. Obrigado pela participação de todos, né? É um prazer estar aqui. E até breve, até a próxima live. Isso aí, nos encontramos na próxima semana, nesse mesmo dia, quarta-feira, um pouquinho mais tarde, às 19 horas, falando sobre melhoria contínua. Obrigado pela atenção de todos. Até a próxima.